agora a gente vai começar, a gente está essa todas as vezes que a gente faz um, uma coisa tão virtuosa, a gente cria um monte de obstáculos. Então agora a gente conseguiu fazer, então para as coisas técnicas, então alguns problemas técnicos que a gente teve, e a gente está tendo um grupo internacional. Se você precisa de tradução, então você tem que clicar na parte direita, abaixo da tela, né, num pequeno globo que tem. Então você precisa botar e escolher a sua língua. E na verdade a língua de italiano na verdade está sendo japonês. Então a gente hoje está fazendo essa conversa com o Ocel, que foi organizado pelo Centro Tara. Então a gente vai falar sobre amor, sobre apego, sobre então é organizado pelo Centro Tara de Tennessee, nos Estados Unidos. Então quem não conhece, visita a nossa página web e também pode encontrar a gente no Instagram, e também poderiam, vir também aqui no nosso centro um dia. Então, agora eu gostaria de introduzir o nosso querido convidado de honra. A gente está muito, muito agradecido. Esse é o Tenzin Rita. O Tenzin Rita é a reencarnação do fundador da FPMT, Lama Tumten Yeshe. Ele é um humanitário, documentarista que faz documentários. Ele é um pai, ele é um amigo e ele é um antigo monge tibetano. Quando ele tinha um ano e pouco, 2 anos, na verdade, Sua Santidade Dalai Lama, na verdade, reconheceu a sua reencarnação, que isso, que o Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, tinha, na verdade, descoberto, que ele é o filho do Paco e da Maria, que são os pais do outro, como a reencarnação do. Então ele perguntou: ô seu, como você está hoje? A gente está tentando ver se a gente consegue. A gente tem que tirar o mudo. I'm not sure, but it's breaking up a lot. My internet is porque I'm not sure if there's an issue or not. Ele está dizendo que está um pouco perdendo um pouco de internet. Eu não estou conseguindo escutar muito tudo. Just to let you know. Eu não estou conseguindo esquecer. Ele não está conseguindo escutar muito bem porque está cortando a internet. Muito bom saber, muito obrigado por você estar aqui, muito bom por você estar aqui. Uma pequena pedido, se você pudesse criar uma motivação para a gente começar aqui. You want me to do it? Você quer que eu faça? Sim. Yeah, it's breaking up constantly, so I can only hear like one word somewhere. Okay. Sangye chedang sangye chanam la chanjo geso je dage jenso gebe sonam Sangye Drupaisho. Essa é a oração de refúgio, né? Refúgio Bodhicitta. Thank you so much again, Otzel. Muito obrigado, Ocel. Para a nossa conversa de hoje, a gente teve algumas perguntas que foram enviadas para a gente, de membros do Centro Tara, que foram tiradas das suas próprias experiências no seu dia a dia, principalmente, né, como pensar e como são as suas relações. Então, eu vou começar com a nossa primeira pergunta, que é sobre relações e amor.
Quais são as coisas que deveríamos trabalhar em nós mesmos antes que a gente escolha uma pessoa para a nossa vida, né? Um parceiro, uma parceira para a nossa vida? Que coisas que a gente deveria, então, trabalhar antes na gente mesmo, antes de buscar isso? Yeah, I'm gonna read it because it's breaking up completely, so I really can't hear anything. So I Então, have ele disse que não está questions conseguindo. here. Então, ele está dizendo que ele não Do you conseguiu. have questions? Just to know, am I breaking No, up you're on the good. top? You're good. Não. You're good. Yeah. Ele está perguntando se ele se ele não consegue, se as pessoas não conseguem escutar ele. Não, mas a gente está conseguindo escutar ele bem. Então, quais as coisas que a gente deve... Ele está repetindo a pergunta, né? O que a gente deveria trabalhar? Trabalhar na gente mesmo antes da gente escolher um parceiro, uma parceira para a vida. So, I think the only life partner O único parceiro da vida, eu acho que é a gente mesmo. Eu acho que não só vida, parceiro para a vida, mas para um parceiro para sempre, né? Porque não tem, a mente não tem começo nem tem fim. Então, é uma história que não termina, que mesmo que seja impermanente, porque está tudo mudando, mas filosoficamente nunca termina. Essa é a teoria. Então é mais importante pensar você ser o seu próprio parceiro ou parceira antes de projetar nas outras pessoas. Eu acho que esse é o primeiro erro que a gente faz. Porque a gente a gente nem busca relacionamentos que na verdade faz a gente muitas expectativas, faz a gente sofrer, por isso que não funciona. Eu acho que o primeiro passo tem que ser reconhecer você mesmo como seu melhor amigo, seu parceiro para a vida, né, sua parte feminina, sua parte masculina, essa união. Então, quando você tem isso, qualquer pessoa que você conheça, qualquer tipo de relacionamento que você tenha, vai ser muito diferente. Você começa a ter uma relação muito mais realista das coisas. Então, eu acho que isso deveria ser o passo principal para começar, né? Se você quer realmente ter um parceiro ou uma parceira para o resto da vida. O que eu não talvez recomende. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se a sua frequência está bem, se você está trabalhando em você mesmo, então você pode realmente criar esse tipo de situação. Mas se você não trabalha em você não pode realmente esperar que, mesmo se alguém apareça na sua vida, se você não está realmente corretamente alinhado com você, centrado, então vai ser um desastre, como a maioria dos relacionamentos. E acontece muito automaticamente. Sorry, we're just going to ask everyone to mute themselves during the actual A gente está pedindo para todas as pessoas realmente darem mudo. A gente está pedindo para todo mundo. Eu já terminei com a última pergunta. So that's the first question, I think. That's what we should work ourselves Então before. ele está falando dessa foi a primeira pergunta. A gente tem que reconhecer que nós somos os nossos próprios parceiros e a gente tem que parar de inventar um monte de histórias e expectativas que nos vão desapontar e vão criar sofrimento. Temos que ser realistas. Porque todas as coisas são temporárias. Vacuidade e o espaço não é, na verdade, impermanente, mas normalmente a gente projeta esse que é apegado às coisas como se as coisas fossem permanentes. Então a gente começa a projetar essa permanência. Então, a gente tem que ser muito realista, porque senão vai ser muito difícil em qualquer tipo de relacionamento. Muito obrigado, Ossel. Eu vou para a pergunta número 2. Se você tiver problema em me escutar, ele tem um cachorro muito bonito. Pergunta número 2, desculpa. Quais são as qualidades que um parceiro para a vida deveria ter?
Se a gente está buscando alguém, que tipo de qualidades a gente deveria buscar para essas pessoas? So again, this is another mistake. Acho que isso é outra vez uma outra erro. Eu acho que a gente não tem que buscar nenhuma qualidade nas outras pessoas. Não é nosso trabalho, não é nossa responsabilidade. Our responsibility in our job Nossa is responsabilidade, nosso trabalho é olhar aqui, na gente, dentro das nossas próprias qualidades. O que a gente está fazendo errado e bom. Na hora que a gente projeta na outra ruim, nas outras pessoas, a gente já está fazendo um erro. A gente já está projetando e criando uma condição. Condicionando a pessoa, desculpa. Porque a pessoa tem que ser para amor, para poder funcionar. Duas asas não podem voar, dois pássaros não podem voar se eles estão numas. Então a gente tem que, se a gente projeta uma necessidade, se a gente já projeta uma condição e como as qualidades de de parceiro que a gente quer, que a gente não quer, a gente já está criando a gente está criando problemas para a gente. Então a gente já está criando esse problema e dando esse peso para outra pessoa e a gente não tem que pensar nisso, dar esse trabalho para ela. Então a gente já cria esse conflito interior. Então, por um exemplo, se eu estiver num relacionamento e a outra pessoa com quem eu esteja projeta o tipo de pessoa que eu deveria ser, então isso não é amor, isso é apego. Certo? Então, eu te amo se você fizer isso, se você for assim, se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não fizer isso. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Necessidades egoístas. Claramente, no momento que você quer mudar, que você está focando na outra pessoa, ao invés de estar focando em você, isso já é um grande erro. Já não vai funcionar. Então, o que você deveria fazer é que deve olhar que você tenha essas qualidades e não a pessoa que você está buscando. Se você quer realmente ser feliz, então que você tem que trazer isso para a relação. Então, quando você faz essas coisas, essas qualidades nutrirem essas, então assim, a outra pessoa vai ser parte, então essa pessoa vai realmente ver que tipo de qualidades ela vai ver em você. Mas isso também não é uma boa motivação. O que melhor que a gente pode fazer é tentar ser o melhor para a gente mesmo e tentar aceitar a pessoa como ela é. Porque isso é verdadeiro amor. Well, thank you again, Osa, for those insights. I hope Muito you're able obrigado por esses. Não sei se você está conseguindo me escutar melhor. É bom. A nossa primeira pergunta foi quando a gente trabalhar na gente mesmo. Então, uma vez que você está numa relação, né, quando a relação já está funcionando, vamos dizer, então qual é a diferença entre uma relação, um amor, né, saudável e não saudável? Qual é a diferença? Muitas das vezes, a maioria das vezes, as relações, na verdade, o amor vai ser não saudável, porque a gente vive numa sociedade, um sistema que é um pouco de cabeça para baixo, né? Os valores estão de cabeça para baixo. Então, é só um tempo para que o Covid, né, surja. Uma pessoa, desculpa. Então, na verdade, porque isso poderia surgir, então a gente fica pensando na pessoa que poderia surgir e tudo, mas por isso por quê? Porque a gente não estava olhando para a gente, então a gente estava olhando sempre para o lado de fora. Então, esse é o primeiro erro. É difícil evitar, porque, claro, também é difícil também generalizar, porque tem muitos tipos de relacionamentos, muitos tipos de pessoas, mas porque tem um tipo de relação entre amigos, entre uma pessoa e um cachorro, entre família, entre pessoas que trabalham juntos, são muitos tipos de relação. Então a gente não pode generalizar. Não se pode generalizar tudo, mas tem vários aspectos que a gente, na verdade, são comuns a todos.
Eu diria, from the beginning, we really have to do have começo, a gente tem que realmente ter isso muito claro. unhealthy and healthy, basically, Ser feliz, saudável e não saudável, depende da gente. if we have an unhealthy aspect of Porque a gente, às ourselves, vezes, a gente, na verdade, tem um we're going to aspecto project that on the other é, person and que try não to é make that saudável na gente, e a gente projeta isso nas outras pessoas, e aí a gente começa a projetar e pensar que a outra pessoa que tem o problema, a outra pessoa que não está following up verdade, on atuando de maneira que, na verdade, seja, whatever it is, né, seja beneficiosa que as So necessidades que a pessoa tem, as necessidades que a gente tem. we are just kind of Uhum. like Por isso, not really na checking maioria das ourselves vezes, a gente and não one of the realmente reasons why we're checando so a gente interested in mesmo. having a E partner is por que a because gente está tão interessado it's very em easy ter not um to have to check. interesse em ter Until um the parceiro, shit uma starts parceira, adding up. é que a gente Then it's não quer ver o nosso lado. Então a gente tem uma outra pessoa, até que de repente toda, vamos dizer, ele usou a palavra toda merda, vem, né, para cima. Obviously in all Toda porcaria vem para there's gonna cima. be some issues. It Então, doesn't claro mean que it's todos bad. os relacionamentos vão ter algum tipo de problema. Isso não quer dizer que é ruim. Então a gente também não pode fazer uma coisa, né, copo de como é que é um copo de água. And of course E it has os meus avós, eles which tiveram is normal. 75 anos But the casados. principle is Claro que eles tiveram the secret is to problemas, say mas o yes, segredo é sim, dizer sim. you're right. Você tem razão. That's my grandfather's secret. Esse foi o segredo do meu avô. Survives is Isso é como se as relações yes. sobrevivem quando você tem que dizer sim, ou a pessoa tem que dizer sim, né? Otherwise it's impossible. You cannot survive. Senão, I mean, of course, if both people do have that kind of heart and eu acho que isso é por isso que é tão difícil que a gente trabalhe com a gente mesmo, mas se a gente faz isso e a gente consegue estar num relacionamento, então isso é incrível. Eu conheço famílias, relacionamentos e também, né, porque famílias, principalmente os pais conseguem ser assim, os seus filhos também conseguem. Mas esses dois indivíduos têm que ser muito evoluídos, têm que ser muito claros em quem eles são e quem eles não são. E não botar a culpa na outra pessoa. Na primeira semana, oh, a pessoa é incrível, a pessoa é perfeita e tal. Depois de uma segunda, a gente já começa a dizer, ah, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Claro, é normal. No começo de uma relação, a gente tenta mostrar o nosso melhor, a nossa melhor versão. Né? Quem nunca fez isso, né? Então, quando o tempo vai passando, você começa a ficar mais confortável. Então, a gente vê que não é tão importante assim a gente mostrar o nosso melhor. A gente já sabe que se conhece, a gente fica um pouco mais, né, folgado, relaxado. E é quando a pessoa começa a projetar, começa a ver coisas que eles não gostam. Porque essa é a natureza da mente. Essa é o que a mente faz. A mente olha para, para problemas, para serem satisfeitos, coisas para culpar. Porque, na verdade, a vida é perfeita, tudo já é perfeito. Se a gente para de pensar, não tem nenhum problema. Claro, só se você tiver com muita fome ou se você tem frio. Mas se as suas necessidades básicas estão cobertas, você não vê que tem algum problema. Os problemas realmente vêm ou surgem depois das necessidades básicas estão cobertas, né? E aí sim a gente começa a sofrer. Então é na natureza da mente de pensar bastante e fazer fazer a nossa vida mais complicada do que é. A gente começa a pensar de novo, repetir esses padrões. E aí a gente pode ser negativo nesse sentido. A gente supervalora a negatividade muito mais. Então, uma pessoa tem muitas boas qualidades, mas como a gente supervaloriza as coisas negativas, na verdade, a sociedade, e a gente vive e a gente cresce nesse tipo de ambiente, então normalmente a gente tem
ver uma ou duas mais as qualidades na pessoa e aí a gente começa ali. Então tudo fica, toda coisa boa não interessa. Se tem 1000 qualidades boas, duas qualidades ruins, esse é o predominante, esse é o pior, né? A gente se foca nessas duas qualidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, claro, se a gente não está trabalhando na gente mesmo, então todas as relações vão ser não saudáveis. So, in terms of working on ourselves, nesses termos de trabalhar na gente mesmo, então vai chegar, a gente vai ver nas próximas 2 perguntas, normalmente, nas nossas relações, os nossos egos entram no meio também. Para ter, então, essas relações saudáveis, como a gente, então, controla o nosso ego? Não é como o ego que ele está dizendo, às vezes, não, nosso ego. Ele falou, às vezes não, sempre, ou quase sempre. O ego primeiro tem que tem que saber o que é o ego. Tem vários aspectos diferentes do ego, né? Então a gente tem que decidir primeiro o que é o ego. Então, o primeiro aspecto do ego é que ele quer fazer a gente sofrer. Um exemplo para a gente ter uma ideia. Se você diz, eu sou isso, eu sou assim, esse é meu nome, e essa é a minha função, e essa é a minha proposta, então, a gente começa a criar esse conceito, essa ideia, essa personalidade de quem a gente é, ou da ideia de quem a gente é. Então você vai ter muitos problemas. Porque você está sozinho, e é só você. Tem eu. Então, mas a gente é simplesmente um processo no universo. Quando a gente deixa ir essa ideia de eu, meu, que é somente mas eu sou um processo dentro do universo, então você põe um monte de zeros nesse Isso vai fazer ser muito mais feliz, e vai te permitir fazer muitas coisas, né? Mas a gente fica tão apegado a essa ideia de quem a gente é, de como a gente funciona, que a gente não consegue transcender isso. Então, esse é um aspecto do ego. Então é muito mais fácil dizer, eu só sou um processo no mundo. Claro, a gente existe dentro disso, não é que você tem que lutar porque a gente tem um nome ou para ter um nome, porque já está aí. O nome é simplesmente mais um rótulo, um rótulo para a gente. O nome é simplesmente isso. Então a gente tem que pensar que a gente é só um processo e somos somente um conceito no universo. Então a gente pode empoderar a gente mesmo e não dar nossos poderes por esse conceito, e a gente se faz tão pequeno, o conceito de eu e nossos problemas ficam tão grandes. Eu acho que isso é muito, muito importante, que a gente, na verdade, a gente deixe o nosso ego controlar, porque o ego, de uma certa maneira, pode ser bom. Por quê? Porque a gente pode dizer, eu quero beneficiar de muitas pessoas, eu quero beneficiar todos os seres, e quem vai fazer isso? Esse também é o ego. Mas é um ego que não é um ego egoísta. Não porque é um ego que quer ajudar, então isso na verdade é compaixão. Esse tipo de ego é um tipo de ego diferente. E você tem que diferenciar entre eles, você não pode generalizar tudo, não, tudo é preto no branco, né? Tem muitas coisas cinzas, né, também. Então, extremos não são muito bons. Quando você começa a entender um pouco esse aspecto do ego, que tem essa parte que é perigosa e que pode e que te faz que a sua vida seja para você funcionar, então, esse tipo de ego é muito importante a gente reconhecer. Então, outro tipo de ego que tem outra função dentro desse processo,
quando a gente é possível, a gente pode ser possível da gente oferecer e fazer alguma coisa com, com esse ego. Então, esse tipo de ego, né, da gente oferecer para as pessoas, é muito importante que a gente ele, o my ego, o meu ego é o ego de Chinese, a gente tem que cuidar, porque isso é muito perigoso. Eu sempre faço muito, eu, eu faço muita piada com ele, que ele fala, o meu ego é chinês, e eu falo, o meu ego então é Manjushri. Mas isso, porque o limite, né, entre ego que beneficia e um ego que não é, então é muito small, muito pequeno, né, muito pequeno. Nós somos os primeiros a nos auto-enganar. Nós somos os primeiros que nos enganamos. Nós nos convencemos, crianças de histórias, vemos coisas de uma certa maneira porque a gente possa conhecer, fazer com que a gente possa ver que a gente é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente é e assim quem que a gente tem que ser. Por isso é muito importante a gente reconhecer as nossas próprias besteiras, né? E a gente não puder fazer isso, esse é o número um. Vai ser muito difícil ter algum tipo de uma harmonia na sua vida. E mesmo se a gente reconhece, se você não fizer nada sobre isso, também não vai ter nenhum. Então, 50% é reconhecer e o último 50% é fazer alguma coisa com relação a isso. E fazer alguma coisa não quer dizer botar a responsabilidade no outro. Ah, essa pessoa tem que fazer isso, porque fazer isso, se você não fizer isso, eu não posso, eu não vou mudar, você não sei o quê. Não, isso não faz nenhum sentido. Porque a gente tem que fazer uma mudança dentro da gente. E a gente não pode mudança, mas a gente pode, na verdade, dar espaço dentro da gente para que essa mudança aconteça. E a gente pode, né, tentar guiar essa mudança. Muito obrigado, Oceano. Mas que a gente está trabalhando na gente, a gente encontra a gente tendo relacionamentos, conflitos, onde conflitos vão acontecer ou sim ou sim. Okay. Yeah. I think is Otzel muted or? Ele tá pensando, acho que você estava mudo, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando na gente mesmo, a gente, né, tem várias relações que estão acontecendo de toda maneira, relações amorosas, relações familiares, relações de trabalho. É claro que conflitos ou né, discussões vão acontecer. Então, a nossa quinta pergunta, pergunta número 5 é, quando a gente está de mau humor ou, né, com os nossos parceiros, como a gente pode melhor lidar com as nossas emoções negativas que a gente normalmente joga nos nossos parceiros, né? Que a gente, na verdade, isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta difícil para mim, porque eu sou o primeiro a não conseguir. Eu não sei se isso é muito adequado eu falar sobre isso, porque eu mesmo não consigo. Como muitos níveis diferentes, né? Para algumas pessoas é muito mais fácil controlar suas emoções. Para outras pessoas é muito mais difícil. Para algumas pessoas, ou para algumas pessoas, umas coisas, né? Que algumas pessoas fazem começar aquela negativa. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem muitos controles, a gente tem muito controle sobre nossas emoções. Aí tem uma história de um meditador que está que está meditando na paciência, e alguém fala, o que você está fazendo? Ah, eu estou meditando na paciência. Ah, você está meditando na paciência? Ah, então come cocô. Não, come cocô você. Então ele já perdeu a paciência, né? Então, né? Então, a sociedade sempre fala. Então a gente está lá, né? E a gente está ali super bem, mas até que ninguém vem e começa a apertar os nossos botões, a gente pode ser um grande bodhisattva, a gente pode ser um grande meditador, o que você quiser, né? Porque na verdade as nossas emoções estão as nossas emoções estão escondidas, né?
raiva, orgulho, inveja, tá tudo aqui dentro. Os demônios estão aqui dentro, estão dentro da gente. Ah, não, os demônios estão ali fora, estão aí. Não, mas os demônios estão aqui sempre dentro da gente. Então, realmente depende de cada pessoa. Para mim, eu tenho alguns botões. Na verdade, a mulher do meu filho, na verdade, sabe como apertar os meus botões muito melhor do que eu. Então, eu sempre acabo caindo nos sempre os problemas. E aí, de repente, eu não posso cair por um ano. E se eu caio por 1 ou 2 minutos, isso já faz minha vida ser um inferno, né? Meses e meses de... Então, provavelmente é meu karma, porque eu preciso aprender. É coisa que acontecem algumas vezes na vida. Até que a gente não aprenda uma coisa, só a vida continua trazendo para você de novo, de novo, de novo. Até que você aprende, você entende. E você transforma e você evolve. A vida vai trazer outra coisa, outro desafio. Então, eu não consegui ainda passar por isso. Nesse momento, agora eu consigo melhorar porque eu não tenho tanto contato com ela. Eu tento ter uma boa relação, mas uma relação de amizade, mas não é o tempo agora, mas não é, na verdade, eu não sei. Eu ainda não consegui, ainda não consegui controlar os meus botões no calor do momento. Eu acho muito importante a gente entender os seus botões. Saber que muitos dos nossos demônios estão dentro da gente, estão escondidos e só tem quando tem alguma coisa que aperta um botão que faz esses demônios saírem. É muito útil, porque a gente ajuda a gente, né, tá numa relação e viver uma vida com família, né, onde essas coisas podem surgir. Porque quando você é um monge, tem muitos aspectos que você, na verdade, não está. Porque não tem ninguém ali, puxa, né, apertando seus botões. Tentando, né, de muitas maneiras, fazer você sofrer de uma maneira. E, na verdade, é que você que está fazendo você sofrer. Porque aquela pessoa, na verdade, não tem nenhum poder. Um dos erros que a gente faz, a gente a gente acaba dando né, nossa autenticidade para muitas coisas, né, do lado de fora. E eu acho que isso é um erro. Porque se a gente não dá o poder, né, e essa autenticidade para a gente, é muito difícil de realmente focar essa energia de uma maneira benéfica. A gente está aqui, essa pessoa, e a gente não tem essa visão correta, visão, né? Eu acho que é de realmente poder canalizar essa energia. I'm in that process, and it's not an easy process. Eu estou num processo assim, não é um processo fácil, mas é muito que ajuda e que eu acho que no longo prazo vai ser bom, mas no curto prazo não é fácil. Às vezes que eu falo, eu não vou pular de novo. Eu sempre penso isso, mas um ano passa, as circunstâncias vêm, se tornam assim, né? As circunstâncias aparecem e aí, de repente, isso vem. Então, o ego vai dizer, eu. E você começa a acumular. Mas se você não tem esse conceito de eu, então você não acumula nada. Você não acumula estresse, raiva, injustiça, ou raiva por alguém. Somos apenas um processo dentro do universo. Então você pode ser amor
sem nada extra, condimentos, ou molho, o que você quer chamar. Acho que isso é muito importante. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu sou a melhor pessoa para falar sobre a minha própria experiência. Mas acho que é muito importante isso. Não é que a gente está, quando a gente está com raiva do nosso, a gente não está com raiva com o nosso parceiro, a gente está com raiva com a gente. E a gente acaba perdendo paciência com a gente mesmo. Quando a gente perde a paciência, a gente está perdendo a paciência, a gente perde a paciência com a gente. Então, quando você faz com que você perca a paciência com você mesmo. Se a pessoa faz ou não faz alguma coisa, a decisão é sua. Então, até que a gente não esteja consciente disso, a gente não sabe o que é ter uma relação saudável. Então, se você consegue ter uma relação saudável. Isso é um conselho que eu posso dar nessa. Quando a gente diz, quando em espanhol, a gente diz, quando tudo passar por você, quando não tomar nada, né, no coração, nada pessoal, quando tudo passar por mim, então talvez quando eu chegar aí eu possa dar conselhos melhores. Muito obrigado pelos seus conselhos. Uma das coisas que eu venho escutando muito é problemas com comunicação, né? Comunicação é a chave para uma boa relação, né? Mas normalmente pode ser muito difícil, porque as pessoas pensam que quer falar com a pessoa, mas as pessoas, quando a gente está tendo problemas numa relação, então conversar com uma pessoa pode ser muito difícil. Então, uma das mais perguntas número 6 é como a gente, é o número 6, e pergunta como eu comunico as minhas necessidades para mim ou parceiro, para minha parceira de uma maneira positiva, para que não se torne uma discussão, um problema. Normalmente a gente cria muitos problemas quando a gente, né, tá tentando verbalizar uma coisa que a gente quer, uma coisa que né, que a gente está tá incomodando. Então, né, então, como a gente, na verdade, consegue encontrar essa maneira de dialogar e essas técnicas a gente normalmente pode utilizar. Eu acho que é uma das coisas importantes na comunicação na verdade, o escutar. Muita gente pensa que, na verdade, comunicação é falar. Mas o primeiro na verdade, escutar. Você é um bom que você escuta bem, quer dizer que você é um bom comunicador, mas que não quer dizer que só porque você fala muito, não quer dizer. Muitas pessoas pensam que eles são bons comunicadores porque eles falam muito. Muitas pessoas não sabem como escutar. A gente vai escutar, a gente escuta para responder, a gente não escuta para entender. Quando as pessoas, na verdade, nem as pessoas já estavam falando alguma coisa, a gente já está pensando numa resposta, a gente já está pensando o que eu vou responder a isso. Isso eu acho que já é um problema, porque é uma coisa que a gente tem que ter, tá muito consciente, né, quando a gente está se comunicando. Quando a gente, na verdade, a outra pessoa está pensando, a gente somos pessoas, se a gente escuta bem, a gente pode criar essa situação para a pessoa se sentir que entende, que ela se sente entendida, desculpa. Então, se a gente, na verdade, mesmo que se a gente cria esse espaço se a gente cria esse espaço, mesmo que a gente pense que a gente entende, mas se a gente realmente não está escutando de verdade, a pessoa não vai se sentir entendida. Então, uma das coisas mais importantes para saber que você, na verdade, mostrar que você demonstra, você pergunta. A primeira coisa que você pode fazer é perguntar para escutar. Se realmente ajudar alguém, você tem que ir, na verdade, melhor maneira. Então, quando a outra pessoa está com sofrimento, está fazendo alguma coisa, a sua maneira de comunicar vai ser, normalmente, às vezes, agressivo, ou vai ser feito de uma certa maneira. Se a gente for maduro o suficiente, a gente vai perceber isso, a gente pode fazer o primeiro passo. Em vez da gente tomar aquilo pessoalmente, ou aquelas pessoas estão falando aquilo sobre mim, ai, 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 eu, e a nossa resposta é um pouco
já está um pouco enviesada, né? Então a gente já vai ser sarcástico, a gente já vai responder pessoalmente porque aquela pessoa não trabalha ali, não. Porque as pessoas estão muito acomodadas, porque as pessoas se queixam demais, reclamam demais. Então nossa atitude sobre essa já numa atitude de ajudar, não uma atitude de amigos. Uma relação é a amizade, a base é a amizade. Se você não tem uma amizade, então esquece, você não pode ter uma amizade. Então, por isso que a amizade é muito importante. Então, na parte de comunicar, é muito importante comunicar com paciência, com humildade, com entendimento, com todos esses pontos que, na verdade, são muito importantes. Não interessa como as outras pessoas falam com a gente tem que entender, tem que ser maduro o suficiente para entender por que a pessoa está falando assim, dessa pessoa, assim. Tentando de justificar o que a pessoa, né, o que a gente está fazendo. A gente não fez nada errado. A gente tenta, né, proteger a gente. Na verdade, tentar entender por que por que eles estão sofrendo. Tentar entender o que quer dizer, o que eles estão realmente, qual é o problema de verdade. Normalmente, nós somos simplesmente eles só estão vomitando tudo na gente. Então, a gente, na verdade, se a gente tomar tudo pessoal, então a gente só entra nessa energia negativa que a gente tem. Normalmente pensa, a gente age desde o ego. A gente protege muito o nosso ego. Eu me pergunto muito por quê. A gente tem que perguntar por que a gente pergunta. E cada um da gente individualmente tem que perguntar por que a gente protege o nosso ego. Então, no momento da nossa comunicação, é muito importante que a gente vá com essa. Tem também um ponto que a pessoa é muito tóxica, mas a pessoa é muito agressiva. Você tem que, né, cortar. Também se chama compaixão, autocompaixão. Você tem que saber também diferenciar quando uma coisa é um tóxico e as pessoas estão, né, realmente te abusando, ou quando as pessoas, na verdade, estão simplesmente pedindo ajuda. Você pode dar, mas tem que ter um limite. Porque também pode ser ruim para os dois lados. Os dois lados. Por isso tem que ser muito maduro, muito claro, não desde o ego, mas do processo somos um processo do universo, esse conceito. Você mencionou que uma das coisas que a gente normalmente tem um relacionamento amoroso e que tem uma coisa que a gente tem que ou questões que a gente quer ter, na verdade, né, uma relação sexual, uma relação mais afetiva, mais física. Uma das expectativas que a gente pergunta é qual o conselho que você daria para como a gente poder pensar ou lidar com uma pessoa que foi infiel na gente, infiel na nossa relação. Tive muitas relações onde as minhas, né, as minhas relações, minhas namoradas foram infiéis comigo. Uma coisa que eu quis é que eu queria que aquela pessoa, na verdade, tivesse a possibilidade de ser feliz. Então, na verdade, foi um erro, porque a segunda pessoa que fez isso foi infiel comigo. Então, você já começa a perceber que eu prefiro, então, na verdade, dormir separado. Entende? Quando eu percebi que eu já não estava. Eu já tive muitas relações onde minhas relações, as minhas namoradas dormiram com outros homens, porque, na verdade, é muito difícil para mim trabalhar nesse meu apego. Eu gosto de desafios, né?
but I do not Isso recommend it. é, It's na verdade, really difficult. eu não I have recomendo. friend, É muito I have a difícil. friend, he's a Eu tenho um amigo, one of a kind. His um name is amigo Enrique. especial, né? And Ele é he's Kiki, very open-minded, ele é muito aberto, like his partner, she has relationships, ele tem relacionamentos sometimes they go for months. com outros homens. And he doesn't have any problem with it, like he's completely A namorada dele tem relações com muitos homens durante meses, e ele não tem nenhum problema com isso. Para mim foi muito difícil pensar nisso. I wasn't fine, even though No I meu jeito, accepted it, but no I meu wasn't caso, fine. eu não estava I bem was e feliz suffering a quando lot. descobri I que didn't minha sleep well. namorada estava dormindo com outro And homem. Eu then não podia dormir com ela de my novo. partner was sleeping Quando with eu someone else at soube que a night. minha namorada I estava sleep at dormindo com night. I would try outra to pessoa, watch a eu não movie, but poderia as dormir I com would ela be mais. seeing the movie, only my Eu mind would just tentei, be eu going tentei on ver um and filme, on. mas minha mente estava, na verdade, fazendo um filme. So it's very difficult to Então, é deal with muito attachment, difícil de lidar especially when it's com so infidelidade. hardcore like that. Quando é tão assim pesado como, né? So it Que did foi. get to a point where for me, Então, I realmente decided that chegou it's num better momento instead of que eu relationship to pensei try que to keep é melhor intimacy within tirar essa parte da relação, que na verdade, e ter essa parte, né, de casal, the two people. Because I mean, porque unless both people are really, ao really menos que open-minded, as duas pessoas são very muito mature, cabeça it will aberta e be muito maduras, disaster. não vai ser um desastre. And also the other thing is that many times people cheat because they're Muitas vezes as pessoas, na verdade, traem porque eles são infiéis, né? Porque I'm missing on something. eles pensam que, eu estou perdendo And of alguma course, in coisa, many né? cultures, it's normal Em that muitas the lover culturas é normal que is a a good amante, o lover. amante, There's many countries and cultures where it's tem normal to have a muitas lover. culturas que é normal If ter you don't um have a lover, you're amante. weird. It's Então, se like você weird. não tem, tipo, é um pouco And estranho. in Philippines, it's like that, for example. Por exemplo, na Filipinas é um pouco assim. Em outros lugares, So it depends also on the culture, maybe. And então, but if you think depende about da it, cultura. Se você realmente pensar, for I don't know, maybe 40. That's what they say, 40,000 years, roundabout the Homo sapiens. você está But pensando, né, os homo sapiens, hundreds of thousands of years. We don't know. normalmente tem uns 40 mil anos But ou let's mais say que for isso, a now, gente não sabe. maybe Mas a for gente, né, 40,000 years, we've a been gente living pensa que os homo sapiens que in têm tribes, existido, right? existem desde 40 mil We live anos, in tribes. sempre viveram em So tribos. the custom or the belief Então, at that o time, costume ou a the crença women they naquele thought that tempo they would get era de que as pregnant mulheres by iam, accumulation iam sperm, ficar grávidas pelo accumulation. acúmulo So de they would esperma. maybe sleep with Então, às vezes, elas 6 or iam 7 men, dormir com and because seis a sete maybe homens, one was a very good porque um hunter, homem the other one era was a very good narrator, the other one was a good painter, the other one um was a bom good caçador, um bom whatever. pintor, um bom So coletor. they would sleep with different Então, men that had eles very iam, good qualities, eles iam dormir so de that they could diferentes procreate. qualidades, homens So que tinham when diferentes children qualidades, was porque elas queriam born, ter todas essas that qualidades means that they had 6 nessa or 7 criança. fathers. Então, na ideia que quando a criança Like nascesse, and ela, na verdade, teria watch 6 ou 7 also pais, they porque didn't os have pais one iam father, they had cuidar 6 or daquela 7 criança, não tinham 6 ou 7 because all pais. 7 men they were, that Eu that sou would be my son, diferentes that's my pais. son. So Deve ser meu pai. he would have 7 fathers who Ele could ia, take care ele of ia him ter and quase 10 watch pais over him. que iam cuidar dele. So that inside the tribe it makes sense, Dentro de uma that's tribo, isso faz sentido. it's for the child, he's gonna Porque grow up para much a better criança taking care vai of ter many muito, different vai types of ser parents, criada de muitas guides, pessoas, vai ter muitas diferentes pais e, but of e course influências today e guias. that's Mas, unthinkable. claro, hoje em dia, Why? isso é Because of course impensável. religion appeared. Porque, na verdade, principalmente por So causa da I don't religião, a criticize religião religion apareceu. Eu because não quero religions have criticar a religião, rule porque that todas as religiões têm a again, sua but it's true that regra de ouro, religions tend mas também é to verdade fear, que as right? religiões They tend também to put tentam botar guilt medo, in you. culpa. I don't know why. Maybe Eu não it's sei. to help you. I don't know. Às vezes é para But te ajudar. but that's the thing. We Mas in essa é a a way coisa. Essa é uma we coisa. tend to kind of shut ourselves A gente more. tenta fechar, né, a gente mais, porque realmente, mais, quanto mais a gente está interagindo, com mais aberto, mais sabedoria a gente tem,
E se a gente tenta estar com uma pessoa, um pequeno momento, se a gente só está vivendo com uma pessoa e tendo essas experiências, nossa quantidade de, de sabedoria é muito pouco. Eu não estou dizendo para você ter muitos parceiros, então, não estou dizendo, mas eu estou dizendo para você entender. Eu, pessoalmente, prefiro ter uma pessoa como sendo uma pessoa, minha parceira, essa interação, né, essa privacidade com uma pessoa. As outras pessoas pensam que gostam de outras maneiras, de serem mais abertos, mas o que a gente tem que fazer é como você é de verdade, e o que vai ser beneficioso e o que não vai ser benéfico, e o que não vai ser. Eu sou muito desapegado, eu sou muito aberto, mas na verdade você não está preparado, pode ser muito difícil. Para mim, agora mesmo, eu prefiro estar solteiro. Eu tenho meu filho, meu cachorro, e é só os três. A gente dorme os três juntos, abraçados. 2 semanas no mês eu tô com meu filho, então é muito bom. É assim que eu vejo. Depende, assim, né? É muito relativo. Mas você tem que fazer muito claro no seu parceiro, na sua parceira. Tem que ser muito claro, né? O que você quer, o que você não quer e o que você tem que respeitar. No momento que você mente dentro de uma relação, mais ou menos é o começo do fim. O que você acha que a pessoa sabe ou não interessa, mas você sabe que ninguém saiba. Esse karma tá lá, porque você sabe que você tem essa semente na sua cabeça. Então, com essa mentira, você vai ter que viver com essa mentira. Se você age de maneira ruim, você vai ter que ter. Você vai tomar responsabilidade por isso. Se você não, mas provavelmente a relação vai terminar. Então, tem que ser uma coisa mútua. Os dois parceiros têm que estar de acordo nessa ideia de relação, de como essa relação vai ser gerenciada, né? Você falou algumas vezes que relações chegam a um fim. Parece que, uma verdade, quando você está na relação, parece que essa pessoa é perfeita, mas por muitas razões, né, aí né, esse relacionamento chega ao final, pode ter um problema, a gente tem um pouco de raiva, a gente, né, não é boa a maneira como termina. Eu tenho uma pergunta, eu tenho grande ressentimento da minha ex, do meu ex. Como eu posso encontrar paz? This is question number 8 on our list. Essa é a pergunta número 8. Como eu posso encontrar? Eu tenho um grande ressentimento do meu ex. Então, como eu posso encontrar paz? E você falou alguma coisa, eu ia falar sobre isso. Quando a gente está num relacionamento, mas a gente está falando que às vezes, quando a gente está dentro de uma relação, a gente está super bem e tudo mais. Quando a gente termina essa relação, termina mal. Muitas vezes a gente tá numa relação porque é conveniente, porque é mais confortável, porque a gente está com medo de sair, vamos dizer, ou de estar sozinho. Então a gente às vezes fica nessa relação de uma maneira que não é tão saudável, porque é simplesmente mais conveniente para os dois. Isso é um grande erro. Tem que entender. Conveniência não é, e comodidade não é a prioridade. A prioridade é a amizade. Comigo, por exemplo, todas as minhas ex-namoradas são minhas amigas. A gente ainda fala hoje. Eu não acho que eu tenho mais ex-namorada que eu não falo, que a gente não é amigo.
Mas isso também é porque a base da relação foi a amizade e nada mais. Então, como era amizade, então mesmo que a relação termine, a amizade está ali. Quando a gente pode ter um relacionamento por 1, 2, 3, e aí quando termina, então você não tem mais aquela amizade. Então, para quê? Na verdade, não significaram nada. Muitas vezes, com o seu parceiro ou seu parceiro, você tenta ter uma boa atitude, mas a pessoa não tem nenhum interesse em ter uma boa atitude com relação a você. Perdão. Eu entendo que pode ser muito difícil. Não é simplesmente ressentimento, mas também um trauma. Eu tenho muitos traumas, né? Por causa das minhas relações, por causa da relação que eu tenho com quer dizer, a mãe do meu filho. A trauma é quase que muito escuro. Cara, às vezes esse ressentimento surge, imediatamente tento transformar por causa do meu filho. Por causa, meu filho está ali. Se meu filho não tivesse ali, eu acho que a gente provavelmente não iria se falar. A gente se conheceu por 2 meses. Isso seria mais porque a gente teve o filho, a gente ficou grávido, e a gente teve que ir isso. A gente foi totalmente disfuncional como um casal e muito tóxico. Claro, do meu lado, eu tento fazer o meu melhor, eu também cometo os meus erros também. Mas quando a pessoa tem uma intenção de realmente se machucar, fica difícil não ter ressentimento e não realmente não se sentir afetado. Melhor maneira de realmente transformar isso é o poder do amor. Realmente de ter compaixão por aquela pessoa, tentar entender aquela pessoa como você, tentando botar você na posição daquela pessoa. Você pode ter alguma tipo de boa conexão com aquela pessoa, mas se aquela pessoa não tem uma boa interação, então na verdade é uma perda de tempo. Mas você pode tentar, pelo menos. Mas na verdade você tem que tentar deixar tudo isso. Desde que você esteja desde que você tenha esse ressentimento, você que tem que levar, o que está sofrendo com isso, e vai se tornar um peso na sua vida. E pode ser muito, muito, muito difícil. Claro, se tem um filho envolvido, vai ainda mais. Porque, na verdade, o filho a mãe pode usar o filho. Mas meus pais, na verdade, fizeram isso. E muitas pessoas, às vezes, eles usam os filhos, às vezes, para afetar a outra pessoa. E para mim isso me afetou muito. Essa é demais, porque eu não podia entender. Eu não posso ainda entender. Porque você usa uma criança. Basicamente, eu sofri porque eu não conseguia entender. É totalmente ao contrário. Como se a gente vê uma guerra, né? Na verdade, é legal e as pessoas dão dinheiro para poder matar as outras pessoas quando a gente vê o que está acontecendo. Não entende, porque está tudo de cabeça ao contrário, de cabeça abaixo, porque é quase insuportável, porque não tem nada por que entender. Então, no final, a única coisa que funciona para mim falar comigo, não tem nada que eu tenha que entender. Mesmo que você tente entender qualquer coisa com a sua mente, como está, não vai fazer nada. Porque essa é normalmente a nossa mente. A gente nunca, às vezes, algumas pessoas nunca vão mudar. Você só tem que aceitar, entender que não tem nada que entender. E a gente simplesmente. Você tem que dar o seu melhor e, de repente, a pessoa vai transformar ou não. Mas, de uma maneira, você não está, na verdade, canalizando toda essa energia ruim, né? Então, você pode oferecer essa possibilidade esse exemplo de como, na verdade, a pessoa poderia ser, ou poderia tratar.
Algumas coisas que você levantou, que na verdade vem nas últimas perguntas que a gente está tendo. Sabe quando você falou que muitas pessoas não conseguem ter amigos, né, com as suas ex-namorados e namoradas, porque normalmente o rompimento é muito ruim, né? Então, a pergunta é, como eu posso terminar uma relação? Mas isso não tem que ser assim. A gente terminar uma relação não tem que ser ruim, tem que ser mal. E a relação é baseada na amizade. Oh, you're just saying about giving us advice on breaking up and how it doesn't have to be nasty and vicious. I thought you said something. No, so. Então, eu pensei. Even if a relationship ends, friendship is still there. That's what many people. Mesmo que a relação termine, não precisa que a gente vai de um lado para outro, de um lado que a gente tem essa idealização total de uma pessoa e a gente acaba botando todas as culpas, né, nessa pessoa. A gente bota toda a culpa naquela pessoa. Isso por um extremo ao outro. Isso, na verdade, acontece muito. Porque isso acontece dentro da gente mesmo, dentro das nossas mentes. Que a gente projeta, a pessoa é maravilhosa, e aí a gente quer depois botar a culpa em alguém. Então, né? A gente está perfeito. A gente não fez nenhuma coisa, a gente não fez nada de errado. Mas isso é um erro. Porque ninguém é superior a não sei quem, ninguém é melhor do que ninguém. Nada, sabe? As pessoas são diferentes, simplesmente são diferentes. É só isso. Você não pode realmente comparar. Relationships become so toxic is because we get into this pattern. Então a gente, na verdade, a gente faz esse processo num parceiro e a gente vai refazendo esse mesmo padrão num processo, numa parceiro, no próximo parceiro, no mesmo parceiro. Então, na verdade, a gente não percebe que é dentro da gente esses problemas. Então, é muito fácil culpar. E eu estava com essa menina, Sara, a gente estava muito bem, a gente realmente somos melhores amigos, e a gente ficou junto por 1 ano e meio, e agora ela está na Itália, e a gente está, né, dando um pouco de espaço para a gente, quando a gente fala com a gente todo tempo, e quando a gente se vê, né, a gente tem certeza que a gente vai ser bons amigos, não vai ter nenhum tipo de problema, mas talvez eu esteja projetando. Mas a gente tem uma boa relação, porque a gente tem uma boa amizade. Então, essa amizade está sempre aí. Porque, na verdade, uma relação pode começar. E realmente não é importante. Mas a gente tem que ficar tão apegado até essa ideia de relação. Minha namorada, meu namorado, meu, eu. Big mistake. So we can Então, let isso, go. na verdade, eu acho que é um erro muito grande. Se a gente deixa isso, e a amizade está ali. Então, a gente pode ser realmente feliz, pode dar o melhor e receber o melhor. Muito obrigado. A gente só tem uma última pergunta. Maybe a relationship has ended, but they still have, there's kids involved. So just based on your experience, na verdade, a parenting in the modern world. Na verdade, pensando, né, como você falou sobre ter filhos envolvidos, qual é o tipo de conselho que você dá para ser um pai ou uma mãe, né, ser pais nesse mundo moderno? Às vezes é mais difícil, às vezes é melhor que os pais estejam separados, né, porque isso, na verdade, é melhor que a gente esteja separado dos, porque na nossa relação é um pouco tóxica. Então eu vejo meu filho toda semana, uma semana está comigo, uma semana eu quase não vejo ele. Não era no começo assim,
porque a gente realmente tinha uma amizade no começo, That finished because our egos got mas involved. isso se acabou, porque o nosso ego And se envolveu, né? Because it's a point where Eu não, na verdade, cuidei de mim, porque, na verdade, tem um momento que a gente, na verdade, abaixa a guarda, e esse é um momento, na verdade, muito difícil. É quando você está dirigindo, por exemplo, e você não sabe muito bem a dirigir, e você, na verdade, você está mais atento, né? Mas quando você, na verdade, sabe dirigir muito bem, não sei o que você pensa que sabe dirigir bem, então, na verdade, você não tem tanta atenção, então aí pode ser muito dirigir mal. Isso é muito importante saber o caminho, né? Mas estar sempre olhando as outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo, mais do que só o que você está fazendo. Assimilar dessa maneira também. A relação também tem que ser também com essa parte de respeito. Então, ter a nossa guarda, né, ativa. Então, por causa dos meus erros, Novo, meu filho, ele sofreu. Ele sofre. Porque agora ele tem essa desconexão. Ou só sua mãe, ou só o seu pai. No começo, antes era um privilégio. Era eu e nós os dois. Então eu poderia ir visitar ele, ele poderia visitar. Então a gente vai poder recuperar isso, porque demora muito tempo. Porque muitas pessoas têm muito ressentimento. Eu não sei, mas foi muito difícil para mim essa ideia de ressentimento. É muito fácil para mim, na verdade, ter essa questão de perdoar, de ter paz e tudo, porque senão eu não posso nem dormir bem. Mas nem todo mundo é assim. As pessoas são diferentes. Eu tenho que respeitar isso. E com o Nobu é muito mais saudável assim, que a gente não tá junto. Ele não tem que não tá nessa questão tóxica. Minha relação com meu filho é muito bom e a relação com ele e com a mãe dele também é muito boa. O problema é a relação entre o pai e a mãe, né? Esse é o problema. Às vezes eu acho que é muito importante você é muito sábio e realmente evitar qualquer discussão em frente da... Porque depende de como você atuar, é assim como a criança vai atuar. Se você grita, é assim como a criança vai entender que você grita, né? E a gente sabe que às vezes não é assim. E a gente pensa que é assim que funciona. Então, para mim, a parte mais importante é realmente dar muito amor para a criança. E, assim, dar todo o amor e a atenção que você pode dar. Isso é suficiente para ele não ser afetado pela toxicidade que possa haver acontecido, que possa ter acontecido. Eu tento ser o melhor pai do mundo. Eu nunca tive, na verdade, um pai e uma mãe tão bem. Eu fiquei sozinho a maioria da minha vida. E as pessoas que eu estava cuidando de mim estavam mudando o tempo todo. Então, para mim, é uma oportunidade de oferecer ao novo o que eu nunca tive. É uma coisa que eu, na verdade, eu cultivo muito. Eu aprecio. Porque eu realmente não tive uma quando eu tinha 18 meses, eu não estava realmente trabalhando, eu já estava, né, trabalhando, eu já estava dando 18 meses, eu já estava lá dando um trono, dando falando e tudo, dando blessings, né, então eu nunca realmente tive a possibilidade de ser uma criança. Então, com o Novo, eu sendo o pai dele, mas eu também sou seu irmão, um irmão mais novo. Eu tenho
essa diferença, um processo diferente, porque de uma maneira eu sou seu pai, também botar limites, né? É muito importante. Então, você, né, imagina que você está, quando você está com uma venda nos olhos, né? E você está tentando ver onde você está indo, onde estão as, né? Você está no escuro, você está tentando ver se você não tem parede, você pode ficar com muito medo. Mas se você sabe que tem uma parede, então você, na verdade, pode se situar, então está mais relaxado. É mais ou menos a metáfora de guiar as crianças, né? Você tem que aprender, porque as crianças são muito mais, na verdade, espertas que você, mas a gente também tem que dar limite. Essa é a sua responsabilidade, para que eles tenham esse aspecto saudável de onde está, né? Onde está a posição onde eles podem, na verdade, se situar e viver. É o que eu tento fazer, realmente botar limites e botar essa estrutura e estar lá por ele. Mas muitas vezes quando eu estou com ele, eu também sou como uma criança. Eu tenho 3 anos, porque eu lembro quando eu também tinha 3 anos. Tinha 3, 4 anos. Eu me praticar meu sorriso no espelho. Eu praticava meu sorriso no espelho. Esse era meu trabalho, né? Hello, hello, falar olá, olá, de praticar de sorrir, isso era o meu trabalho. Então, quando eu tive 3 anos, eu me lembro dessa idade. Então, quando eu brinco com ele aqui, eu também estou recuperando a minha própria infância. Então, a gente tem uma relação muito boa. Tem uma mágica. A gente tem uma mágica que a gente se entende muito, porque ele é um adulto, de uma certa maneira, ele é muito maduro, mas ele também é uma criança. E eu sou um adulto que tem uma idade, mas na verdade, eu sou uma criança, então eu ainda não realmente pude botar minha estrutura e realmente ser 100% um adulto, porque eu simplesmente fui largado e tive que encontrar meu jeito. Eu tenho muitos traumas e alguns problemas mentais que eu tive que lidar com isso. Muitos problemas receberam ajuda, né? E muitos amigos estiveram ali para me ajudar, mas é alguma coisa muito difícil para mim. Eu ainda não pude, ainda tenho uns 15 anos para realmente me curar, mas no processo com o Norbu é incrível, é sem preço. Como vivendo duas vidas, ser um meu pai e ser criança. Às vezes ele pega a minha cabeça e bota a minha cabeça aqui no coração dele e me aperta, sabe? Ele é muito amor, por nenhum jeito. Ele é muito físico. Eu dou para ele muito amor, porque eu nunca tive muito contato físico. E as pessoas não tinham, né, não poderiam nem tocar minha cabeça ou me dar abraços. E são coisas que eu também, né? Então, afeto, né? Então, é uma coisa que eu também sinto muito. Mesmo que eu não tenha recebido, eu tenho, né? Porque está aqui dentro de mim. Não tem nada esmagado, não tem nada, né? Porque tudo é meu. Mas é a nossa mente que decide quem a gente quer ser. E tem coisas que a gente pode, né? Tem várias partes negras, mas na verdade, a gente pode devagar transformar tudo isso. Desculpa. Desculpa.
Mas, na verdade, a vida é muito bonita, a gente está aqui para viver e para compartilhar, mesmo no Dharma. Se não tem seres, como a gente pode chegar lá em iluminação se não tem seres? Então, a vida é realmente compartilhar, interagir e entender o lado. Tem um Alfred Jarry, que é um autor francês, ele escreveu... Claro, a gente sempre fala que quando a gente chega na iluminação, a gente diz que a gente não está sempre alone, mas quando a gente chega... É que está cortando um pouco a internet dele, perdão. Então, quando a gente chega na iluminação, a gente, na verdade, não, a gente chega sozinho, né? Então, a gente está sempre sozinho. Mas isso não quer dizer que a gente vai chegar na iluminação. Para chegar na iluminação, a gente tem que passar por todos. Então, na verdade, não é simplesmente... não é só sozinho, porque a gente tem que, né, fazer com... ajudar a todos. A última pergunta que a gente vai pedir para a gente fazer uma dedicação. Would you mind Poderia fazer uma dedicação? Acho que ela já pedindo. Tá ruim a internet dele, a internet do outro. Tá ruim de todo mundo. Maybe you write it. Okay. Ele quer escrever. Ele pediu para escrever. Ele não está conseguindo escutar a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Ossel. Tyler vai fazer as últimas. Mas eu só queria, dedicando esses méritos, pelos méritos dessas atividades virtuais que temos feito, e levar a todas os seres sencientes a essa mente lâmina, que a Bodhicitta que é nascido surja e cresça, e que já nascido que não diminua e que aumente mais e mais. Ossel, muito obrigado. Incrível, muito obrigado por ser tão honesto, e a gente, na verdade, normalmente não conversa sobre essas coisas em uma maneira né, de uma maneira dármica. Então ele está fazendo a prática de longa vida do Ossel, que eu não tenho aqui, desculpa. Eu não consegui traduzir. Não sabia que eles iam fazer. Então, muito obrigado. Esse evento foi organizado pelo Centro Tara, em Tennessee, e é operado pela Paloma Garcia, que na verdade que vem da estrutura, que vem organizado pela ideia que ela recebeu dos estudos do Yangsen Rinpoche. Então, esse centro tem organizando muitos cursos online, e esses cursos vêm na verdade, vem com a ideia, né, de alguns gastos para poder fazer, e o centro depende totalmente de doações e da ajuda de todos para que possam continuar levando isso a todas as pessoas. E tem um evento muito interessante, né, no dia 2, Tenzin Palmo vai fazer uma conversa. A Tenzin Palmo é uma das primeiras monjas ocidentais que se tornaram né, que se tornaram monjas. E amanhã também é o dia da floresta. Então, também podem buscar fazer doações para o projeto de plantar árvores, o GTI, que eles estão botando agora o link no chat, né, na conversa.
A gente queria agradecer a todos por todo o grande trabalho que eles fizeram e toda a participação, todas as pessoas, todas as organizações, que tudo seja melhor que tudo seja bom para todos. E agora a gente vai agora a gente vai convidar a Ana Colau e aí ela vai falar um pouquinho sobre a GTI. Vamos ver se a Ana tem que tirar o mudo dela e ela vai falar um pouco sobre a GTI, que é a Associação Internacional de Plantar Árvores. Olá, obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Osso, para a sua honestidade. Para sua honestidade de, na verdade, escutar sobre isso e escutar tudo isso, né? Eu só queria dizer obrigado a todos. A gente está fazendo uma campanha na organização, na GTI, que se chama, para buscar um executivo. A gente já chegou a 21 mil dos 24 mil que a gente está buscando, para buscar uma pessoa que possa ser, na verdade, levar essa organização, e essa organização está plantando árvores em mais de 40 países, Vietnã, Israel, na Inglaterra, na Land of Joy, que é um centro de retiros no norte da Inglaterra, e em Leeds, também Nepal. Para mim, a GTI me deu um método para me curar e para me conectar com a minha família e com os meus, com uma maneira, com um método que é totalmente aceitável para eles e para todos. Se você tem a oportunidade de germinar uma semente, ou plantar uma semente, e simplesmente estar na floresta para ajudar essas árvores continuarem, é um privilégio, uma honra. Eu sou muito, muito agradecido ao Osso, ao Jack, e que você possa também, na verdade, ser parte da nossa família. Obrigado a todos, obrigado a todos. Muito obrigado. Então, a gente gostaria de agradecer o nosso grande agradecimento para o Osso. Subscreva ao blog dele, OBL, e muito obrigado a todos os tradutores. Desculpa a todos hoje a minha internet estava muito ruim. E muito obrigado a Jack também. A Jack também, que e eu gostaria de agradecer a todos, e principalmente agora vou passar para a Paloma, que é a presidente do TARA, do Centro de TARA. Muito obrigado, Osso, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, adeus. Obrigado.